Feliz Ano Novo. Agradeço a sua companhia neste primeiro Turismo em Destaque de 2022, feito em período de contenção. Para conseguirmos perspectivar de alguma forma a evolução do turismo no ano que agora se está a iniciar, é sobretudo, em minha opinião, preciso começarmos por olhar para aquilo que será a evolução do próprio mundo e também a evolução da economia mundial ao longo deste ano de 2022. Eu acredito que o ano que agora começa vai, sobretudo, ser muito condicionado por dois grandes aspectos. O primeiro, e é incontornável que o seja, será a evolução da própria pandemia. E quando digo evolução da pandemia, falo sobretudo no avanço da vacinação, seja nos países mais ricos, vermos até que ponto é que as suas populações irão aderir mais à utilização das vacinas e se nos países mais pobres, finalmente, as tão desejadas vacinas vão acabar por chegar. E isto é importante porquê? Porque é neste momento esta a única forma que nós temos de travar a evolução do vírus, de travarmos as suas mutações e o aparecimento de novas estirpes que, como temos visto ao longo destas últimas semanas, tantas dores de cabeça nos têm dado. Também será importante vermos até que ponto é que o aparecimento de novos fármacos, de novos tratamentos já no primeiro semestre deste ano de 2022 poderão ajudar e ser outros aliados às vacinas para nos ajudarem a combater a pandemia. E, finalmente, também, qual será o tempo de proteção que as vacinas nos garantem? Ou seja, se bastará mais uma ou duas doses para conseguirmos a tão desejada imunidade, ou se, pelo contrário, vamos ter que continuar a ser vacinados sazonalmente, passando para um período de endemia, onde, por exemplo, acontecerá uma vacinação como acontece hoje em dia com a gripe. E isto é importante respondermos e termos resposta para todas estas questões. Porquê? Porque elas retiram a componente de incerteza com que atualmente vivemos e mais facilmente nos permitem regressarmos às nossas vidas e, naturalmente, também a termos uma maior estabilidade do ponto de vista da economia e do consumo que vamos fazendo. Depois, um segundo grande aspecto tem a ver, como não podia deixar de ser, com a evolução da própria economia mundial. Como se sabe, todas as previsões da maior parte das instituições internacionais apontam que o ano 2022 a economia mundial vai crescer cerca de 5%, sendo que vamos assistir a um regresso em força dos três grandes blocos económicos, ou seja, dos Estados Unidos da América, da China e da União Europeia. No entanto, este crescimento destes três blocos não vai ser exatamente igual, ou seja, eles vão andar a velocidades completamente diversas. E é bom termos em atenção que este crescimento também vai ser ainda um crescimento de recuperação para níveis anteriores à pandemia. Ou seja, não estamos aqui a crescer para além daquilo que estavam e dos indicadores que registámos em 2019. Para além disto, vamos continuar a assistir, como tem acontecido nestas últimas semanas, a um aumento tendencial dos preços de forma generalizada, nomeadamente provocado pelo aumento dos custos energéticos, dos combustíveis e da logística, que terá reflexos transversalmente em todas as cadeias de valor, nomeadamente, e aqui também, obviamente, que a do turismo não será exceção. E isto vai confrontar-nos com algo que já não estamos habituados, que é, por um lado, inflação, por outro lado, aumento das taxas de juros. Será ainda importante analisarmos o que é que na Europa vai suceder a dois países, nomeadamente um que está dentro da zona euro e dentro da União Europeia, que é a Alemanha, que está agora com um governo novo a iniciar funções, e do outro lado, um que está fora da União Europeia, que é o Reino Unido, que está a viver um grande período de instabilidade política. E isto é importante porquê? Porque estamos a falar de duas das principais economias, não só a nível europeu, mas a nível mundial. Dito isto, o que é que podemos então esperar sobre a evolução da atividade turística em 2022? Isto caso, obviamente, não haja aqui nenhum epifenómeno relacionado com a pandemia e se a tendência de recuperação e de aprendermos a lidar com este malfadado vírus se mantiver. E quanto a mim, há aqui 5 aspectos que são muito importantes e que irão marcar, do ponto de vista turístico, o ano 2022. São eles, por um lado, a continuidade, a tendência de continuar a aumentar a procura turística já na esteira daquilo que se verificou o ano passado, em 2021. Isto apesar do aumento de preços pelas razões que atrás referi.
Vamos também assistir a uma tendência e uma apetência maior por parte dos consumidores para reservas que ofereçam maiores flexibilidades, seja na sua marcação, seja no cancelamento, seja nas alterações e que também garantam mais rápidos reembolsos. Ainda dentro das tendências dos consumidores, um terceiro aspecto que tem a ver com um aumento significativo a que vamos assistir da preferência por produtos mais sustentáveis, seja por opção, seja por desconcentração da procura, e aqui o papel do digital vai ser determinante, uma vez que redescobrimos ou descobrimos que afinal podemos ter trabalho e ensino de forma remota graças à tecnologia, mas também por valorização por parte dos consumidores de novos destinos que sejam mais enquadráveis no domínio da preservação ambiental e ecológica, ou seja, no fundo, que ofereçam melhores propostas de valor do ponto de vista da sustentabilidade. Um quarto ponto que eu julgo que se irá verificar é um aumento das fusões e aquisições ao nível global das empresas de turismo, não só para atenuar as fragilidades que neste momento padecem em resultado da pandemia, mas também como forma de criarem maior atratividade e maior fidelização dos próprios consumidores, fechando um pouco o circuito de consumo, de modo a oferecer-lhe propostas diversas, mas simultaneamente complementares. E, finalmente, um quinto e último grande aspecto que tem a ver com a evolução do digital, nomeadamente no tratamento dos megadados, dos denominados Big Data, por parte de todas as entidades turísticas em geral, que vai permitir um melhor entendimento das preferências, dos anseios, das tendências, dos desejos dos consumidores e, assim, melhor customizar os produtos e serviços turísticos que oferecem. Em suma e em conclusão, este será, para mim, um ano de continuidade de retoma turística que, mês após mês, se acentuará de forma crescente até ao final do ano, podendo inclusivamente muitas regiões do globo chegarem já ao final de 2022 a níveis exatamente de 2019, isto é, pré-pandémicos. Também aqui, antes de olharmos para aqueles que serão os temas que irão dominar o turismo nacional ao longo deste ano de 2022, convirá, em primeiro lugar, olharmos para aquele que será o cenário, o pano de fundo em que o país estará mergulhado ao longo do ano que agora se inicia. E como nota prévia, gostaria desde já de sublinhar que Portugal é uma economia periférica e por isso mesmo está sujeita e é permeável ao que se passa no resto do mundo, que, como acabámos de ver na resposta à pergunta anterior, não vai ser assim de sumenos nem de tão pouco. E quanto a mim, há 3 pontos que são, neste cenário interno, fundamentais. Desde logo, o primeiro tem a ver com as eleições do próximo dia 30, isto é, com as eleições legislativas do final deste mês de janeiro. E porquê? Porque delas é importante que resulte estabilidade política e, se tal acontecer, já sabemos que estabilidade política é sinónimo de previsibilidade e previsibilidade é, sem sombra de dúvidas, o melhor tónico que pode haver para a economia, pois oferece segurança e confiança no investimento, mas também segurança e confiança para o desenvolvimento das diferentes atividades económicas, no fundo, para o crescimento económico. Um segundo aspecto tem a ver com a gestão que for feita da pandemia. De uma vez por todas, temos que acabar com esta autêntica montanha-russa de decisões e constantes alterações, pois só assim conseguimos garantir estabilidade e previsibilidade do ponto de vista aos agentes económicos e para perspectivarem as diversas atuações que têm que tomar. E, finalmente, há aqui um terceiro aspecto que é também importante, que tem a ver com o que é que vai acontecer à economia portuguesa. Desde logo, porque rapidamente e após as eleições temos que ter pronto um orçamento de Estado para 2022 e é importante que aí seja definido se vai ou não vai haver algum desagravamento fiscal, seja para as pessoas singulares, seja para as pessoas coletivas, porque isso é importante, quer do ponto de vista do consumo, quer do ponto de vista do investimento. É fundamental que também este novo governo que venha a surgir já a partir do final deste mês esclareça se vai manter o plano de recuperação e resiliência exatamente nos mesmos moldes em que está aprovado, em que, como se sabe, o Estado leva a fatia de leão dos fundos comunitários que aí vêm, ou seja, em que a maior parte desses fundos são destinados a investimento público, ou se, pelo contrário, se vai optar por destinar mais apoios, mais fundos a quem verdadeiramente cria riqueza, isto é, aos agentes económicos privados.
E, finalmente, se vamos aproveitar esta enxurrada de dinheiro, por assim dizer, para fazermos uma aposta estratégica na diversificação da nossa economia, tomando até como bom exemplo aquilo que se passou na última década na atividade turística, exceção feita naturalmente a estes 2 anos de pandemia, uma vez que é fundamental prepararmos a nossa economia para quando e se surgir uma nova crise, possa estar melhor preparada e mais diversificada. Eu sou daqueles que têm a opinião que nós não temos turismo a mais, temos é o resto da economia a menos. E, portanto, esta é uma oportunidade de ouro, ímpar, única até, para conseguirmos nivelar outras áreas de atividade económica ao nível da própria atividade turística. Quanto aos aspectos que irão dominar o panorama turístico nacional em 2022, tendo este quadro de fundo, creio eu que há desde já, que é urgentíssimo, que é a manutenção e o reforço dos apoios às empresas turísticas, nomeadamente ainda nestes próximos meses. Porquê? Porque o que está em causa é a sua própria sobrevivência e a manutenção dos seus postos de trabalho, e também, em paralelo, que haja um programa efetivo e robusto de apoios à capitalização das empresas que, como se sabe, neste momento estão extremamente fragilizadas. Depois será importante também avaliarmos como é que o turismo, como é que a atividade turística vai ser tratada, nomeadamente se ela vai ou não ter mais reconhecimento do ponto de vista político e, nomeadamente, se vai haver coragem para alterar aquilo que tem vindo a ser a prática e dar-lhe um lugar de maior destaque na orgânica do próximo governo. Naturalmente falo do Ministério do Turismo com a aviação. E já que estamos a falar de aviação, como é que se vai este ano 2022, como é que o setor vai ser gerido? Finalmente, será que podemos dizer que a aviação vai ter aquilo que há décadas não tem, que é uma estratégia, uma política para o setor, começando desde logo por o considerar como parte integrante e peça fundamental da atividade turística? Até porque há 3 grandes dossiês que vão obrigar a esta definição e que estão em cima da mesa. Por um lado, o plano de reestruturação da TAP, recentemente aprovado e que aqui analisei em detalhe no episódio da semana passada, mas também o plano de reestruturação da SATA, que aguarda luz verde por parte das autoridades comunitárias, e esta saga, esta verdadeira história interminável que é a do novo aeroporto de Lisboa. Qualquer um destes temas é muito importante, não só pelos impactos turísticos que tem, como pelas ondas de choque que acaba por provocar, no bom sentido do termo, à economia nacional. Depois é preciso uma ação urgente ao nível dos recursos humanos do turismo. Como se sabe, neste momento, todos os diferentes setores turísticos se debatem com uma enorme escassez de pessoas para trabalhar e, portanto, é fundamental intervir rapidamente com medidas ao nível da dignificação e da valorização das carreiras e das profissões turísticas, da criação de condições para que os agentes económicos paguem melhores salários e também de apoio e estímulo à imigração e ao acolhimento e à integração daqueles que queiram vir trabalhar para Portugal. Depois também vai ser importante avaliarmos como é que os diversos agentes turísticos vão lidar com o mercado interno face ao previsível aumento de fluxos turísticos provenientes dos mercados externos. Nós não nos podemos esquecer que o mercado interno, nomeadamente nestes últimos 2 anos, foi o verdadeiro porto seguro, o porto de abrigo da atividade turística, e vamos ver se os agentes turísticos o considerarão face ao previsível e expectável aumento de fluxos turísticos externos. Finalmente, para podermos fazer logo um primeiro balanço de tudo isto, vamos ter o período da Páscoa, que será uma verdadeira prova dos 9, ou se quisermos, uma forma de podermos avaliar o estado da arte do turismo no nosso país, já que a Páscoa este ano será tardia, domingo de Páscoa calha a 17 de abril, e portanto será um momento em que muitas destas medidas ou já terão sido decididas, já as conheceremos, ou estarão em vias de ser tomadas, ou inclusivamente já estarão em curso. De qualquer das formas, aí será uma boa altura para nós podermos avaliar a forma como o ano turístico está a correr dentro destas condicionantes. Como habitual, marcamos novo encontro para a semana. Até lá, tome cuidado consigo e com os seus.